Tudo bom, galera? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu vou tentar lançar alguns vídeos aí sobre o torneio que está rolando, o torneio de candidatos que definirá o desafiante ao título mundial. Vai disputar aí contra o Magnus Carlsen. E esse torneio, galera, ele começou agora, ele retomou, né, de forma assim bombástica, porque nessa segunda-feira o Caruana resolveu soltar uma das preparações que ele já tinha guardado há um tempão para jogar contra a Najdorf, né? Para quem não sabe, Najdorf é a principal defesa do adversário aí do Caruana, o jogador de pretas, o Vacher Lagrave. Vacher Lagrave joga quase que só a Najdorf contra Peão Rei e o Caruana se aproveitou disso, fazendo uma linha que, assim, o pessoal que joga Najdorf vai ter que repensar de novo a variante do peão envenenado, tá? Mas vamos com calma, porque eu também quero comentar sobre o final que por aí ninguém entendeu, inclusive na hora que eu estava assistindo também, eu vi os grandes mestres analisando sem saber o que estava fazendo, o próprio Vachier Lagrave não estava entendendo nada desse final, um final realmente muito complexo, mas com a ajuda da base de dados, eu fiquei lá tentando decifrar o que estava rolando nesse final e vou tentar explicar para vocês. Bom, antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu joinha aí, beleza? Vamos lá então, vamos para o que interessa, vamos para a partida. Bom, a partida teve dois pontos críticos, tá? A abertura, a grande preparação do Caruana, né? Que talvez tenha sido a novidade teórica do ano, né? Que os especialistas estão falando. E esse final muito interessante que aconteceu. Então, vamos lá para a parte da abertura. Então, a abertura foi a Najdorf, né? A Najdorf, a querida Najdorf do Vacher Lagrave, que se origina nessa posição. Se alguém perguntar o que é a Najdorf, você mostra essa fotinha aí. Essa é a posição da Najdorf. E o Caruana foi para a linha crítica. Bispo G5 é considerada uma das respostas mais agressivas e críticas contra a Najdorf. E o Vacher resolveu entrar na teoria da ponta aí, a teoria principal da linha, que aqui sim ele escolhe a famosa linha do peão envenenado. A dama encara esse peão, né? Esse peão que é um dilema do xadrez. Até muitos falam, não tomarás o peão de B2, né? Mas essa linha desafia aí. A preta dá uns tempinhos na abertura para ganhar esse peãozinho super perigoso, né? Então essa linha é crítica, a teoria dela é bem grande, mas aqui teria outras respostas, né? Um jeito também mais conservador de jogar, tem a linha do bispo E7, a linha do cavalo BD7, própria dama C7 e B5, tá? Mas a Najdorf realmente tem muita teoria. Ele escolhe a linha mais agressiva e a linha do peão envenenado. E o Caruana adivinhou que ele ia jogar isso, galera, porque olha a preparação que eles vão cair. Isso aqui é tudo teórico, ataca a dama sai. Aqui ele joga E5, que é a maneira moderna de jogar a variante. Antigamente jogava-se mais F5, mas ele joga E5. A teoria manda atacar o bispo, sai o bispo, troca esses pinos aqui. E aí tira o cavalo, o outro cavalo vai mirando já a casa débil aqui, né? E a dama toma mais um peão, mais uma afronta ao branco. Agora esses dois peõezinhos aqui, ó, podem causar sérios estragos se a branca não demonstrar a compensação material. Muito bem, torre na coluna, a dama volta, a dama sai para deixar a torre cheirando a cara da dama. E aí dama toma peão, galera. Muito bem, muito bem. Essa é a posição da da preparação do Caruana. Aqui o lance teórico é bispo E2 e inclusive o Vacher tem partidas aqui nessa linha. Tem várias partidas nessa linha. Tem partidas contra o Najer, contra o Guiri, enfim. Bom, mas e não só o Vacher, tá? Tem mais de 200 partidas de grande mestre nessa linha. Por quê? Porque bispo E2 é um lance muito humano e lógico, né? A gente está tirando o bispo, vai rocar, a torre está numa coluna aqui que é bem saborosa, né? Essa coluna já está semi-aberta, prontinha para a torre encher o saco do rei ali em E8, né? Mas o Caruana faz um lance de máquina.
Então, provavelmente ele já estava com essa linha guardada há muito tempo. Inclusive, ele vai fazer um lance que a máquina demora para gostar. Provavelmente ele usou supercomputadores para encontrar esse lance. Uma máquina convencional, a partir de agora, vai viajar na maionese. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ligar aqui o Stockfish 13, tá? Para vocês verem como ele não dá conta de entender a preparação do Caruana. Então, joga aqui C3. C3. Essa é a preparação. A partir de agora, o Caruana tem a vantagem de já ter todos os lances estudados e o Vacher tem que encontrar na hora as jogadas. Por isso o Vacher vai ficar com 40 minutos em defasagem aí em relação ao Caruana, tá? Ele joga bispo C5. Outra opção seria bispo E7. O rei vai ter que morar no centro, né, por um lado, mas consegue trocar uma pecinha, diminuindo um pouco a potência do ataque. Muito difícil essa escolha, né? Você perder o roque e ficar com o rei no centro. Então o Vacher joga um lance mais humano, ao meu ver, cravando o cavalo. A máquina considera duvidoso, mas essa máquina não entende muito bem essas posições. Por quê? Dá uma olhada. Ataca a dama, sai a dama e agora... Olha o que a máquina vai dizer dessa jogada, hein? 2 interrogações significa um lance horroroso, gente. Mas na verdade esse lance merece 2 pontos de exclamação, tá? A máquina, o Stockfish 13 numa máquina não potente, ele não consegue entender a força dessa jogada, tá? Ele só vai começar a entender lá na frente. Então aqui uma máquina convencional já dá vantagem das pretas. Por quê? Porque ela tem dificuldade de entender esse sacrifício posicional do Caruana, né? O Caruana está entregando esse bispo, o Vacher toma o bispo com muito prazer e aí bispo D6. E a ideia é que agora as pretas não podem rocar, está proibido por causa da ação do bispo. Não pode tomar esse bispo também, senão leva um duplex duplinho aqui, né? Atacando a dama e o rei. Então ele tira uma peça para tentar trocar e diminuir a pressão. Só que agora vai entrar nessa loucura aqui, né? Atacando a dama e, enfim, o Vacher está devolvendo uma parte do material para tentar complicar a vida do Caruana. Aqui um lance bem difícil também. O Vacher acerta o lance da máquina. Uma pessoa normal, não um super grande mestre, provavelmente vai querer tomar aqui da cheque, mas o Vacher joga torre G8, desistindo agora de qualquer possibilidade de roque. Mas realmente torre G8 é o melhor lance na posição. Então não poderia deixar a dama entrar nessa casinha. E aí o Caruana solta esse gancho de direito, galera. Destruição ou aniquilação da defesa, né? Um tema tático. Ele está sacrificando tudo, tá? Quem perde 1, perde 2, perde 3. Aqui ele está perdendo material porque ele quer atrás do rei. Na verdade ele já estava com tudo preparado, né? Então toma. E agora o Vacher faz uma escolha muito humana, que é trocar as damas, né? Tá vindo com um fuzil na cara do rei, né? Então a gente troca a dama. Mas o fato é que a melhor jogada seria cavalo F6. E seria legal de ver até que ponto foi a preparação do Caruana. Com certeza ele tinha preparado isso, com certeza, porque esse lance é a primeira escolha do computador. Bom, mas tomou, o Caruana toma rapidinho e vai com cheque aí. Beleza? Duplinho ali. E aí joga F7 e torre D3. Mas dá uma olhada, olha essa diferença material, galera, gigante. O Caruana aí tá com sacrificou 2 peões e uma peça menor, né? Sacrificou 2 peões aí e um cavalo. E pum, ataca o cavalinho do Vacher. Cavalo volta, lance duvidoso, roque, botando a torre em jogo, né? Então as peças do Caruana estão muito ativas, então a compensação é gigante aqui e ele recupera mais uma parte do material e volta com o cavalinho, né? Então agora vai ter uma sequência de lances aí perfeito por parte dos dois e o Caruana aqui provavelmente ele já não está na preparação. Ele considerou que aqui a posição dele já está ativa o suficiente e é muito mais fácil jogar de brancas do que jogar de pretas, né? Então agora os dois começam a jogar da própria cabeça, só que o Caruana aí está com grande vantagem no relógio, né? Bom,
E aí ele joga bispo A3, um lance que segundo a máquina é impreciso. O Vacher joga torre C7, ataca o cavalo, volta o pangaré, bispo B2, pá. E aqui o Caruana resolve dar esse bispo poderoso, mas tem um preço por isso. Ele vai desestruturar aí esse desenho dos peões da preta, né? Olha lá, detonou a estrutura de peões das pretas e vai jogar H4. Agora, um momento interessante aqui é o seguinte. Nessa posição aqui, o nosso amigo, ele vai tirar o rei e bum, toma o peãozinho. Agora, esse final que é interessante. O Vacher julgou que era empatado, o Caruana também, mas ele sabia que tinha muitas chances práticas, porque apesar de ser um final teórico, a preta tem que tomar muito cuidado, tem que pisar em ovos nesse final, tá? Então esse final ele é empatado, mas precisa jogar sempre os lances perfeitos aí. Na verdade é difícil também como achar o ganho, tá? Então realmente é um final muito complexo. O Caruana na coletiva de imprensa depois da partida afirmou que realmente ele não sabia como ganhar, mas ele sabia que tinha chances ali de apertar o Vacher. Tanto que depois ele reflete e eles descobrem ali realmente como que tinha chances de empate, a jornalista pergunta para ele, então se você soubesse mesmo que é empatado e teria um jeito de empatar mais tranquilo, o que você mudaria na partida? E ele fala que seria nessa posição, ele iria conservar a torre para tentar apertar mais o Vacher, tá? Bom, mas ele decide trocar e agora centralizando o rei. Esse peão aqui não vai aguentar muito, porque o rei das pretas tem que vigiar o peão de F6. Então, aqui já o Vacher decide largar aquele peão. Porque é muito perigoso quando, nesses tipos de finais, o cavalo se distancia do rei. Ele pode cair em uma posição de zugzwang, que a gente fala de impasse, né? O cavalo ele é facilmente dominado pela torre, né? Ele pode ficar sem casas. Então, decide trazer o cavalo para essa casa aqui, defendido pelo peão, tá? Mas olha que interessante. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Nesta posiçãozinha aqui. Aqui que está, na verdade, a grande sacada aí, interessantíssima aí dessa posição. O que acontece? Esse final, assim, se vocês acompanharam em lives e tudo, vocês viram que os grandes mestres não estavam entendendo nada. Esse final é muito complexo, mas o Vacher, durante a partida, conseguiu entender mais rápido do que o Vacher qual era a formação de empate. Aí que está o segredo, tá? Aí que está o segredo, entender a posição. Essa posição, só calculando, ela é impossível, impossível. Você tem que entender qual que é o mecanismo de empate. Vamos lá então, vamos tentar decifrar isso aí, que eu confesso que quebrei muito a cabeça aí, junto com os computadores até entender. Que foi o seguinte, esse cavalo, depois que você entende, parece super simples. Vamos lá. Esse cavalo, na verdade, ele tem que chegar aqui, ó. Aqui que é o segredo, tá? Porque se esse cavalo chega aqui e o rei volta para F7, o cavalo aqui, ó, ele não deixa o rei passar. O peão não deixa o rei passar. E o rei tampa as três casas. Então virou o que nós chamamos de uma posição de resistência, tá? Então, no fundo, presta atenção nisso, porque na hora ninguém entendia direito por que o computador dizia que tal lance empatava ou ganhava. E, na verdade, a coisa, depois que você entende, é muito simples. Todas as linhas que o cavalo ele meio que aponta para chegar nessa casa, empata. Quando o cavalo foge dessa casa, a branca começa a ter chances de vitória, tá? Agora, como ganhar? É difícil, galera. Mas resumindo, esse rei ele tem que penetrar aqui, ó, por trás, de alguma forma, e tentar atacar esse peão, tá? Ele tem que tentar penetrar pela coluna H.
Tá legal? E por isso que o Vachier erra. A posição que o Vachier acha que dá mais dificuldade para as brancas é o setup do cavalo em H6. Porque o cavalo em H6 protege essa casa. O Vachier pensou assim: esse peão protege essas duas casas e o rei protege essa casa. Acontece que tem uma falha aqui. Porque esse rei ele tem que mexer. E quando ele sai, existe a opção de começar a entrar aí por dentro, colocando também as pretas no impasse, que é o que vai acontecer nessa partida. Mas vamos lá então. Joga cavalo H6, olha lá o que eu disse, ó. Ele joga esse setup, a posição ainda continua empatado porque existe, olha lá. Agora fica fácil entender, porque tá meio que rápido do cavalo chegar na posição da verdadeira resistência. E aí, joga aqui. Por quê? O Caruana entendeu, galera. O Caruana já entendeu a posição de empate, pessoal. Ele já não está deixando vir para cá. Agora tá fácil decifrar a mente dos dois jogadores, tá? O Carsten entendeu muito rápido também, deu para ver pelos comentários. Impressionante a força do Carsten. Por isso que vocês veem aí que tem o Caruana, assim, o pessoal pode não gostar do que eu vou falar, mas o Caruana e o Carsten estão um degrau a mais do que os outros, tá? Não tem como. Aí joga cavalo F7. Volta a torre, olha lá, joga aqui, ele na verdade está tentando de alguma forma desalojar o rei, porque o Caruana mesmo disse que aqui não estava claro como ele iria ganhar, mas por que ele está acertando alguns lances? Porque apesar dele não saber como deve ganhar a partida, ele sabe como é a posição de defesa, então ele está tentando não deixar a preta chegar na posição de defesa. Olha lá, beleza, e o Vachier, bum, joga o cavalo na casa certa, galera. E olha lá. E aí ele erra, galera. Era só voltar aí para G7. Olha lá. Realmente a posição, ela aqui é difícil ainda de achar a vitória, né? O branco, ele tá ganho, mas ele precisa ainda colocar as pretas no impasse para entrar com esse rei. Então, o Caruana começa a fazer alguns lances aí. Olha lá, ainda sem entender como ele quebra essa resistência, até que chega nessa segunda posição crítica que, olha lá, agora vocês vão entender. Todo mundo falou que era impossível de encontrar o lance correto do empate, tá? Aqui, para a preta continuar empatada, era necessário o lance cavalo C7. Mas vocês, com essa explicação, agora já sabem por quê. Porque aqui fica mais fácil do cavalo chegar à casa G7, a posição da resistência. Tá vendo? Então agora ficou mais tranquilo entender o lance do computador, né? Mas o Vachier joga o cavalo em E7, que não é a posição de resistência. Então agora o Caruana vai, olha lá, ele vai conseguir entrar no campo do Vachier. Dá uma olhada, o rei já começa a vir para esse lado, olha lá, tá mirando entrar para cá e agora joga cavalo E7. Vocês poderiam perguntar, ué, mas o que acontece na verdade se joga rei G6? O problema é que rei H4 agora é cheque, galera. Então o rei agora precisaria ir para trás e o rei finalmente entra em H5. Ó, chegou na posição dos sonhos o Caruana. Legal? Então o rei conseguiu entrar. A partir daqui a posição já é perdidaça para as pretas. Aqui ele teria como dar mais resistência, mas a verdade é que agora está bem perdido porque existe um tema que é o seguinte: se o rei tentar voltar para criar a posição de resistência, o peão pode passar, né? O peão pode passar em várias variantes, legal? Então, por causa desse tema, o Vachier resolve tentar ir para cima com o rei, só que agora é tarde demais. A posição já é perdidaça. Aqui o Vachier nem esperou, o Vachier abandona mesmo a posição, tá? O fato é que aqui, por exemplo, se ataca a torre, você já pode ter a opção de tomar aqui, caindo no final de peão, que vai se transformar facilmente em dama, vai coroar lá. Beleza? Então é uma posição aqui que já está perdida. Se ele joga para trás agora, ele vai simplesmente deixar numa situação de impasse, né?
ele vai pegar, passar a vez aqui e jogar um chequinho. E de novo acontece aquele tema. O rei, quando sai para qualquer casa, eu sacrifico aqui a qualidade e caio no final de peões ganhos. Então, realmente, todas as continuações do Vacher iria cair, desembocar no final facílimo de ganhar, certo? Então, por isso, o Vacher abandona. Que partidaça, né? Que partidaça. E Caruana, forte candidato aí ao título. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. E vamos lá, vou tentar colocar mais vídeos aí dos candidatos. Então fica de olho, ativa o sininho aí para quando chegar mais vídeos aí comentando as partidas. Beleza, galera? Muito bem. Um abraço. Tchau, tchau.